Terça Nobre, com Euri Benevento. É hora de conversar, descontrair e se informar. Programa Terça Nobre. Salve, salve, galera! Estamos começando mais um podcast Terça Nobre. Todas as terças-feiras trocando ideia com você, aquele papo maroto. Eu sou o Euri Benevento, diretamente dos estúdios Pode Vir. E ó, eu gosto de fazer aquela jogada de câmera, tipo assim, pô, sempre era meu sonho quando eu era criança. Eu ficava vendo o Serginho Groisman apresentando, eu falava, vou virar pra cá então agora e pregar uma peça aqui no meu amigo Under Show, comigo sempre nos bastidores aqui do Terça Nobre. É sempre um prazer estar com você, meu muito obrigado a você que tá sempre aqui assistindo, ouvindo e acompanhando, né? O Terça Nobre aí indo pro seu 6º ano de existência, desde 2020 nas idas e vindas da vida, né? E estamos aí no episódio número 7 da 8ª temporada, olha só que maravilha. Na semana passada a gente fez aí o episódio Cuidado com quem você desabafa. Foi aquele programa aqui, falando um pouquinho, né, sobre assim, às vezes a gente bate um papo com as pessoas, a gente conversa, a gente abre assim, né, um pouco da nossa vida, abre o nosso livro, abre nossas gavetas, né, conforme eu falei. E assim, você não sabe exatamente com quem você tá falando. Às vezes você tá uma pessoa que você tá conhecendo faz pouco tempo e você já abre tudo. E aí aquilo de repente vira contra você, até no trabalho mesmo, eu vi isso no Instagram, e tava conversando também com umas pessoas que, tipo assim, que no trabalho às vezes tem gente que você acha que é seu amigo, sua amiga, e de repente tá usando aquilo que você falou contra você mesmo, né? Aí você fala uma coisa, e daqui a um tempo, se você reclama, vai falar assim, ele reclamou disso, mas agora ele tá fazendo isso. Então, por exemplo, se você fala que tá sem dinheiro, aí você fala assim, tô sem dinheiro. Aí beleza, aí de repente passa 2 finais de semana, você vai pra praia no final de semana, falou que tava sem dinheiro e foi pra praia, porque assim, você tá dando munição pro julgamento, né? Então, não só isso, né? Assim, a gente falou também sobre outras coisas de relacionamentos, redes sociais, como que hoje a gente tá preso, né, a ter o celular, como todo mundo tá viciado no celular, que é um vício geral, tipo, tá todo mundo viciado, a gente não consegue ficar muito tempo sem olhar o celular, a gente acorda e já vai olhar o celular, então... Se você não assistiu o episódio da semana passada, é só você pesquisar lá como Euri Benevento, ou então como Terça Nobre, tô lá no Spotify também, pesquisa lá como Terça Nobre, ou no próprio YouTube, você coloca lá youtube.com/Euri Benevento, né? Euri com Y, então fica Euri Y Benevento, aí você aproveita e já se inscreve no canal, que eu tô esquecendo de pedir pra galera se inscrever no canal, que é sempre importante também subir aí o número de inscritos, dar aquela força bacana. Então se você tá assistindo aí pelo YouTube e não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreve também, beleza? E sempre agradecendo a galera que tá comigo aqui, e para você que tá chegando pela primeira vez, seja bem-vindo. Estou aqui diretamente dos estúdios Pode Vir, estou aqui já personalizei com o meu boné, hoje já vou o programa inteiro assim, porque esse bonezinho aqui, cara, eu gosto de sair na rua com ele, hoje mesmo fui trabalhar, já fiquei o dia inteiro, só não posso ficar lá dentro do trabalho com o boné, mas aí eu gosto de ficar com ele quando eu venho trabalhar, e agora eu já vim pra cá pro estúdio, vou fazer o programa com ele, é um xodó pra mim aqui, e pra você que tem vontade de ter seu podcast, segue lá, @Estúdio Pode Vir, tem o telefone, tem o Instagram, faz direitinho as perguntas lá, como que você quer fazer, explica direitinho, que eles vão te dar toda a atenção e assistência pra você fazer o seu podcast, mas fica sossegado que ao longo do programa eu vou explicar melhor também como funciona, beleza? Então agora a gente gira o botão aleatório do Terça Nobre para falar sobre o tema de hoje. O tema de hoje é: será que somos a geração solitária? Ponto de interrogação. O que acontece? Antes de eu falar do tema, né, eu tava falando aqui da semana passada, e aí eu lembrei de uma coisa. Eu lembro na época da escola, que tinha aquele bingo, né? Lembra quando tinha o bingo da escola, que você tinha que sair vendendo as cartelinhas para ajudar? Geralmente era, tipo assim, você tava na 8ª série, aí você fazia um bingo para ajudar na formatura, tava na... Geralmente essas séries que vai ter finalização, que vai ter formatura, né? 8ª série, 3º ano. E aí eu lembro que teve, eu acho, um bingo da escola e tinha uns moleques enchendo o saco pra eu vender, e eu era ruim de vender. Eu sempre fui ruim de vender. Trabalhei com vendas um tempão e era difícil de bater a meta. E aí eu lembro que passou assim uma amiga minha assim, e aí os moleques queriam que eu vendesse pra essa minha amiga, né? Tava passando ela lá. Aí eu falei pra ele, falou, vende o
o bingo lá, a cartela de bingo pra ela, pô, ela tá passando lá, você conhece ela, vai lá e fala com ela, vende cartela. E eu fiquei sem graça pra caramba, né? Aí eu meti o louco, falei assim, ah, não, ela falou pra mim que tá sem dinheiro. E ela não falou nada. Eu só fingi que falei com ela, e ela falou que, tipo, ela não falou nada, aí eu peguei e falei que ela tava sem dinheiro, falei pros meus amigos, não, ela tá sem dinheiro, ela não quer comprar, não. E aí, na maior cagada do mundo, no dia do bingo, eu tava lá, eu fiquei no caixa lá, quando o pessoal vinha comprar cartelas avulsas e tal. E aí essa amiga minha foi no bingo, ganhou um bingo. E aí, olha o que os moleques da escola pensaram, os moleques da minha sala. Eles acharam que eu dei a cartela pra ela de graça e ela ganhou o bingo com a cartela que eu dei pra ela. E eu não dei, ela comprou com o dinheiro dela. Só que aí uma mentira que eu criei virou essa bola de neve. Aí os moleques ficaram me julgando mó tempão, tipo, falando que eu meti o louco, que eu dei cartela pra ela, que depois eu ia dividir o prêmio com ela. Não lembro nem o que que era, não sei se era dinheiro, se era alguma coisa. Porque tinha uns prêmios em dinheiro, tipo, R$ 30, R$ 50. Muito tempo atrás, né? Coisa de 20 e poucos anos atrás. E aí os caras ficaram achando que eu tinha enganado, que era mentira minha, entendeu? Então, tipo assim, ó, olha, há tantos anos atrás, uma fake news aí que virou bagunça, que o pessoal começou a me julgar por uma coisa que eu nem fiz, entendeu? Tipo, deduziram o que eu falei. Então, tipo, ó que loucura, né? Cuidado com quem você desabafa, lembrei desse teminha aí, e essa história doida que aconteceu. E eu até tava colocando um TBT essa semana, que eu coloquei uma foto minha lá da época da adolescência, eu tinha 16 anos, aí o Undershow falou que eu parecia um membro do Twister, né? Twitter, né? Da Twister, né? Que tinha o Sander lá que foi preso. Mas aí, ó, não tem nada a ver com... naquela época eu queria ser tipo um popstar, tá ligado? Queria ser famoso, mano. Levava violão. Eu já sabia tocar violão, assim, mais ou menos, né? Mas até hoje é mais ou menos, mas eu tinha essa vontade. Mas agora, voltando ao tema de hoje, será que somos a geração solitária? Eu tava conversando, né, esses dias com um amigo, e aí a gente tava falando sobre essa questão de gente que fica sozinha há muito tempo, pessoas que moram sozinhas, que nem lá no condomínio que eu moro, tem muita gente que mora sozinha, todo mundo lá, tipo, que às vezes tem umas reuniões de condomínio, aí fala, levanta a mão, não sei o que, aí vai falando quem mora família, quem mora sozinho, não sei o que, e aí eu percebi isso também, né, que mora muita gente que mora sozinho. E pessoas que estão acostumadas a morarem sozinhas, que gostam de morar sozinha. Eu lembro quando eu tentei fazer uma faculdade que era de criações publicitárias, que na verdade assim, era uma faculdade de publicidade e propaganda da Uninove, mas ela desmembrava de... Era 4 anos. Se você fizesse só 2 anos, aí era um curso técnico de criações publicitárias. Então você ia trabalhar na área, mas você ia ser uma posição mais baixa ali, tipo um tecnólogo, né? Eu fiz acho que um semestre, talvez um semestre e meio, assim. Aí no segundo semestre eu não consegui continuar. E aí eu lembro que no primeiro, né, nas primeiras aulas, assim, eu tava muito empolgado. Eu falava, puta, que legal, que da hora. Um monte de coisa que eu não sabia. E essa área da publicidade é uma área legal. Mas é uma área que você tem que ter muita criatividade. Você tem que também gostar de trabalhar com isso. É uma área difícil também, assim como é a área de rádio e TV. Querendo, não é também comunicação social, né? Tanto que nas aulas de rádio e TV tinha lá que a gente fazia aulas junto com o pessoal da publicidade e propaganda e tal. E aí eu lembro que tinha umas coisas que eles faziam campanhas assim que falava do público single, né? Ah, público single e tal. Eu já morava sozinho naquela época, mas assim, o meu morar sozinho naquela época era uma coisa meio mais ou menos, porque assim, eu morava num quartinho, né? Aí eu só ia lá pra dormir, né? Então eu ficava o dia inteiro fora de casa, chegava em casa, fazia uma janta, alguma coisa, deitava e dormia. Então, assim, eu não tinha uma vida, né? Assim, eu não sabia muito bem cuidar das coisas. Eu tinha minha casa, mas assim, era um quarto. Então, eu não tinha cozinha, não tinha muita coisa, assim, que configura uma casa e talvez mais responsabilidades de morar sozinho, né? Pagava as contas e ok e tal, mas assim, era meio que um lugar pra dormir e tomar banho. Não tinha, assim, aquela questão de você cuidar da casa mesmo, aprender a fazer um monte de comida, fazer comidas diferentes, aprender a congelar as coisas, a cuidar de plantas, essas coisas, né? Então, ao longo dos anos depois que eu fui aprendendo mais, aí eu ficava curioso, assim, quando eles falavam dessa questão do público single, né? E aí eu ficava pensando, pô, mas por que eles fazem coisas para as pessoas que moram sozinhas, né? Tipo, parece que tá incentivando a pessoa a continuar vivendo sozinha e sempre vai ser assim. E eu não entendia muito bem, sabe? Mas aí, assim, ao longo do tempo, né?
Foi passando e as coisas vão mudando e a gente vai começando a amadurecer. Eu era muito moleque nessa época também, eu fazia faculdade. E aí eu tava acho que com, talvez acho que uns 23, 24 anos, né? Então assim, a cabeça que eu tenho agora, né, que eu tô com 36, vou fazer 37 esse ano. É muito diferente do que quando eu tinha 23, 24. Nossa, é muito mesmo, assim. Não que eu diga, nossa, como eu sou maduro hoje, que minha vida. Não. É que eu mudei muito algumas coisas, assim, a forma de pensar, né? De encarar mesmo a vida, né? Então, eu pensava de uma maneira muito diferente. Pra mim era muito mais fácil, era muito mais leve. As coisas não tinham tanto peso, eu não sentia o peso das coisas. Então, tipo, tá bom, você tem que pegar 3 metrô e baldear e viajar 5 horas. Beleza, vamos, carregar peso? Vamos viajar, demorar pra caramba. Vamos virar a noite na rua. Tipo assim, tudo era mais leve. Vai ter que trabalhar sábado, bora, trabalhar domingo, bora. Então, assim, hoje eu já fico assim, mais de 2 horas de viagem, putz, eu não sei se eu vou. Vou ter que carregar muito peso, putz, cara, não tenho pique. Vou ter que. Tipo assim, já começo a colocar um monte de empecilho. Então, assim, algumas coisas são boas, né? A gente amadurece e começa a ver com outros olhos e entender melhor as coisas, outras coisas a gente perde um pouco aquele ânimo da juventude, né? Não que eu seja velho, mas algumas coisas eu já não tenho tanto ritmo pra fazer. Eu já não tenho. Precisa estar bem favorável o clima, assim, pra eu resolver querer fazer, né? Beleza. E aí eu tava conversando com esse meu amigo dessa questão dessa geração solitária. Então, assim, hoje a gente vê muito. Eu sempre tenho que cair meio nesse assunto de falar de aplicativo. Eu até olhar pra lá agora, que eu acho que fica mais legal até, né, quando eu olho aqui, né? Tipo assim, ó, quando eu falo de aplicativo, toda semana eu falo, né, dos aplicativos de relacionamento, de, tipo, o Tinder da vida, que é um famosão, mas tem um monte, né? E assim, tudo é uma coisa que tem que ser muito rápida e prática. Então, assim, as pessoas hoje elas querem o mais rápido e fácil para elas. Todo mundo, né? Eu me incluo nessa também. Tipo assim, hoje, se você quer fazer alguma coisa, aí você não precisa depender de ninguém. Então você pega, eu vou de Uber, tá bom, vou de Uber. Eu vou em tal lugar, tô com fome num lugar que não tem. Eu vou pedir um iFood, vou pedir. Tem um monte de outras marcas também. Então, assim, até quando você vai num evento, eu lembro quando tinha aqueles eventos, assim, tipo a Comic Con lá, que é um evento num lugar meio afastado, né, nesses São Paulo Expo da vida, no AMB, não sei o que lá. Esses lugares que, tipo assim, você vai nesse lugar, não tem uma lanchonete, um negócio. Às vezes tem uma praça de alimentação deles ali, que é muito mais caro. E antigamente você tinha que ir nesses lugares e você tinha que comer o que tinha lá. Você não tinha opção. Ou você come lá ou você não come. Ou você levava escondido na mochila. Agora não, se você tá num evento desse, mesmo que seja longe, você pode pedir no iFood. Porque o iFood vai chegar, vai trazer o iFood ou qualquer outra coisa, né? Então, é mais fácil. Então a pessoa ela não depende mais. Então, antes era assim, não, você só tem, ou você vai de táxi ou você não vai. Ou você vai de táxi ou você vai a pé. Hoje não, se você não for de Uber, você vai de 99, se não for de 99, você vai, tem vários outros. E aí se você tá num lugar que você não gosta daquilo que tem ali pra comer, você pede um iFood, você sai e pede. Então, tipo assim, tem mais opções. E isso torna, né, isso gera muitas facilidades. Então, mais comodismo, né? Tipo, conforto, né? Que assim, a gente vai ficando muito confortável, querendo resolver tudo da maneira mais fácil possível. Então, tudo você quer pedir que seja rápido e que venha. E acabou refletindo também no jeito de conhecer as pessoas, né? Então, hoje você tem que conhecer pessoas, assim, que se você quiser conhecer pessoas diferentes. Antes você, vamos na balada, vamos sair na praça e ver se conhece alguém, vamos numa festa. Hoje a gente não vê muito isso. Tem, lógico que tem, não acabou 100%. Mas muito é pela rede social. Então você até vai num lugar, você conhece uma pessoa, você até vê uma pessoa e ou você pergunta pra pessoa, né, se ela tem TikTok, Instagram, e aí você vai seguir essa pessoa, ou você tenta descobrir de alguma forma, aí você procura a pessoa lá e você acha ela no Instagram e começa a seguir e começa a conversar pelo Instagram de vez em conversar pessoalmente. Assim como um pouquinho tempo atrás era o MSN também, tipo, você pediu o MSN pra conversar no MSN, agora você pede o Instagram pra conversar no Instagram, ou você pede o WhatsApp. Então, tipo assim, tem esses mecanismos, né? Tipo, então,
deixou de ser aquela coisa de você sair pra conhecer, você, que nem o pessoal fala, vou na balada pra dançar, eu não vou pra conhecer ninguém, vou pra dançar. Então hoje a gente quase não escuta dizer em balada, né? As pessoas elas não querem muito mais ficar em lugares fechados, ou elas ficam nas casas, já vão se reunir, os amigos se reúnem na casa de alguém, ou então vai em barzinho, uma coisa mais na rua, mais aberta. Então, assim, a gente vê pouco falar em balada e você vê também menos ainda pessoas que falam que vai sair para conhecer alguém. Geralmente é a rede social, é os aplicativos que traz isso. Mas, assim, com isso, né, que nem eu falei na semana passada, do imediatismo, né? Tipo assim, eu tô conhecendo e precisa que a conversa flua e seja muito boa logo de cara. Na primeira, sabe, tem que vingar, tem que fluir de cara, que se não fluir, acabou. Aí se dá bom dia, mandou bom dia, eu vou mandar. Não mandou também, não mando mais. Aí fala oi num dia, fala dois no dia. No terceiro dia, não mandou, não mando mais. Para de seguir, para de responder, já esfria. Porque assim, precisa ser muito rápido e imediato. Aí quando não é rápido e imediato, acaba logo. E as pessoas não têm mais paciência pra isso, entendeu? Tipo assim, pra ter que ficar tentando conquistar, pra ter que ficar, sabe, marcando presença, sabe, dando bom dia toda hora, ou então chamando toda hora. Então, assim, quer, não quer, beleza. Tipo assim, parece que tá tudo muito prático. Vamos sair, vamos fazer o que tem que fazer e beleza, cada um pra sua casa. E as pessoas estão começando a valorizar mais, né, essa questão de ter o momento pra si, de ficar em casa. Hoje tem essa questão também de ter muitos streams, né? Então, assim, no começo, bem no comecinho, antes era alugar a fita na locadora, DVD, né? Depois. O Undershow trabalhou em locadora, sabe disso, como que era um acontecimento você alugar fita, né? Você alugava fita na sexta-feira para devolver só na segunda, então você, no final de semana ia ser legal que você alugava fita. Então hoje você não tem mais nada disso, hoje você tem ali todas as plataformas. No começo era só a Netflix, agora tem 300, tem Netflix, tem HBO, tem Disney, tem não sei o que, tem um monte. Aí se você mete o louco, você ainda compra o aparelhinho lá que libera todas. Então, cara, tem muita opção. E aí a pessoa quer ficar em casa e eu acho que a galera romantiza também algumas coisas, porque que nem aquela questão que o pessoal fala, né? Solidão ou liberdade quando a pessoa tá muito tempo sozinha. E aí eu vejo muita gente falando também dessa questão de que acostumou tanto morar sozinho que quando tem outra pessoa, dá um bug ali, tipo, a pessoa fica meio sem saber direito o que fazer. Tipo assim, legal, gostei da sua companhia, gostei que você veio aqui em casa, mas agora eu quero que você vá embora. Tipo, eu vejo muito isso na rede social, a galera falando, tipo, como falar pra pessoa ir embora da sua casa. Então, as pessoas, elas criaram muito esse mecanismo, né, de viver sozinho, de se virar sozinho. Isso acontece muito nas grandes cidades também, né? Lógico, no interior também tem isso, mas a gente vê muito isso, né, nas grandes cidades, porque a galera vem para estudar, por exemplo, São Paulo. Muita gente vem para São Paulo para estudar, para trabalhar, então é isso. Às vezes não tem tempo, então assim, é só o tempo de trabalhar o dia inteiro. Chega em casa, é só dormir, comer alguma coisa, lavar uma roupa, tipo assim, não tem tempo muito. Então, é tudo muito assim, usa a casa mais para dormir, tomar um banho e sair fora. Não cria um ambiente, não curte, não aproveita direito. E aí, quando você tem essa rotina e você vai colocar alguém dentro dessa rotina, às vezes dá conflito, né? Eu não tô falando aqui que eu manjo totalmente disso. Eu falo porque eu moro sozinho e eu converso bastante com pessoas que também moram sozinhas e eu vejo que é um discurso muito parecido e também tenho percebido nas redes sociais também isso. Então, às vezes, parece que essa geração, ela quer ficar sozinha. Tipo, não faz muita questão de ter alguém, não faz muita questão de repente, casar ou morar junto. E aí parece que tudo tem a ver, né? Por exemplo, assim, você vê que tem muita gente que hoje quer ser sozinho, não quer ter carro, não quer ter bens, tipo assim, quer assim, viver sozinho, viajar sempre que puder, e aí quando quiser ir pra algum lugar, de vez pensar em ter um carro, alguma coisa, usa Uber e usa os transportes coletivos, em geral, né? Eu falo Uber porque o Uber é o mais famoso, mas tem vários outros. Então, tipo assim, pra que eu vou ter carro se eu posso usar Uber?
Pra que eu vou comprar uma casa sendo que eu posso pagar aluguel? Do mesmo dinheiro que eu vou pagar parcela, eu pago aluguel. Aí eu posso, se eu cansar dessa casa, eu moro em outra. Se eu cansar dessa cidade, eu mudo pra outra. Muita gente quer trabalhar só home office. Então é uma geração que prefere o home office, é uma geração que prefere morar sozinho, é uma geração que prefere não ter raízes, não ter nada que prenda. Tipo, eu quero morar na praia, eu vou morar na praia. Então, eu tô percebendo isso, assim, que parece que essa galera agora quer essa diferença, sabe? Tipo assim, não quer. Tipo, gosta da solidão, gosta de estar sozinho e tá tudo bem, sabe? Tipo assim, porque a gente romantiza algumas coisas, né? Tipo assim, romantiza casais que brigam muito, de repente uma mulher que cobra muito, um namorado ciumento. Aí tem essa questão de romantização, mas também tem a galera que romantiza a solidão. Romantiza ser sozinho. É legal? É legal. Eu moro sozinho faz tempo, tem coisas bacanas que você cria, né? Você acostuma, você tem essa liberdade de você sair e chegar a hora que você quiser, de você deixar do seu jeito, como as pessoas falam, né? Minha casa, minhas regras. Então você deixa a casa do seu jeito. Tem gente que, pô, eu não quero lavar a louça agora. Tá bom, ninguém vai te cobrar. Você vai deixar a louça lá uma hora, ela vai ter que ser lavada. O banheiro, que nem eu cresci aprendendo que toda vez que você toma banho, você tem que puxar a água do banheiro, né? Tem que puxar com o rodo e tal. Aí um dia eu tava conversando com o pessoal tal, uma roda de amigos, dando risada, não sei o que. Aí eu falei eu não consigo, sabe? Eu termino de tomar banho, eu moro sozinho, mas eu tenho que puxar a água lá, tal. Ninguém vai me cobrar se eu largar tudo molhado lá, mas é meu, eu aprendi assim, cresci assim. E aí falaram, nossa, mas eu não puxo água não. Por que você puxa? Eu falei, porque eu aprendi assim. Não, mas não precisa, mas não sei, eu puxo. Tem um rodo lá dentro, eu acho que tem que puxar. E quando eu vou em algum lugar, na casa das pessoas, eu também faço isso. Fui criado assim. Então, cada um também tem seu jeito, mas tem essa questão. Então, assim, você cria, né, jeitos. Eu quero jantar meia-noite, vou jantar meia-noite. Quero tomar banho de madrugada, vou tomar banho de madrugada. Então, você cria a sua rotina, o seu movimento. Mas, assim, a questão de você morar sozinho tem a parte boa, né? Que é você ter essa liberdade, ter essa tranquilidade. Mas também tem algumas coisas que não são tão legais. Então, assim, às vezes a gente cria tanto mecanismo de defesa, então a gente acostuma tanto a ficar sozinho e fazer as coisas do nosso jeito, que quando a gente tá com mais pessoas, a gente já não sabe direito mais como lidar. Então, eu tava falando, né, da gente romantizar. Então, assim, nem sempre bom, né, nem sempre é legal romantizar e dizer que tudo é perfeito. Porque, realmente, a gente vai desaprendendo a lidar com mais pessoas, entendeu? E que nem eu falei, da pandemia pra cá, algumas coisas ficaram diferentes, né? Apesar de ter voltado quase tudo ao normal, tem certas coisas que parece que piorou, sabe? Tipo assim, que ficou muito mais do que era antes. Mais gente, mais muvuca, mais loucura. E aí eu fico pensando, pô, será que eu não consigo mais lidar com essas coisas porque eu moro sozinho? E eu acostumei tanto com o meu cantinho, meu silêncio? Ou porque isso piorou, porque tá exagerado? Então, às vezes é isso. Porque não dá pra você ser sozinho o tempo todo. Não tem como você não ver ninguém, você não lidar com pessoas, entendeu? Tipo, no trabalho mesmo, assim, um dia eu tava conversando com uma pessoa que trabalha comigo, e ela falou, pô, eu queria ficar lá na minha casa, não queria falar com ninguém, vou sumir. Eu falei, cara, mas não tem como, que nem, por exemplo, não tem como você trabalhar e você não falar com as pessoas que trabalham com você. Tipo assim, você pode não gostar, você pode não ter amizade, mas você tem que falar com as pessoas. Porque vocês trabalham na mesma empresa e às vezes vocês precisam falar sobre o trabalho. E tem gente que não quer nem isso. Que não quer falar com a pessoa, não quer olhar na cara. Mas não tem como, cara, você trabalhar num lugar e você não olhar na cara da pessoa, não falar nada. Tipo, não tem. Cara, precisa de uma comunicação. Um mínimo, mas tem que ter. Então, olha que loucura, você desaprender a lidar com as pessoas. Então, assim, aí a gente fica tão solitário, fica tão fechado, que aí no metrô, quando acontece alguma coisa, a gente já fica meio. Meu Deus. No metrô, no dia a dia, na rua, numa fila de mercado. Sabe, já tá pronto pra 5 pedras, sabe? Tá com 5 pedras na mão já pra responder da maneira mais grossa possível. Ou ser ignorante, discutir por causa de uma fila. Eu cheguei primeiro. Sabe, ou no metrô, que nem eu sempre falo aqui na escada do metrô, que as pessoas praticamente passam em cima de você. Toda vez que eu tô no metrô e tem alguém aqui mandando muito nas minhas costas, eu só paro e falo, pode passar. Na Rua Augusta, ali na Paulista também, tem um fenômeno. Tanto na Paulista um pouco menos, mas a Rua Augusta ela tem um fenômeno.
Cara, que é inacreditável. Anda na Augusta qualquer dia pra você ver. Tipo, você tá descendo a Augusta assim, ou subindo, né? As pessoas, elas andam, tipo, como se fosse uma mochila nas suas costas. Tipo assim, você olha pra trás, a pessoa tá aqui, assim, tipo, grudada. Mano, caralho, dá um espaço. E toda vez que eu tô andando na Augusta e tem alguém assim colado em mim, eu paro. E deixa a pessoa passar. Pô, tá com pressa, queridão? Vai lá. Não, mas a pessoa, ela quer ficar andando ali, te marcando. E no metrô acontece isso também. Então, toda vez que começa essas coisas, eu pego e vou pro lado e deixo a pessoa passar. Eu também, às vezes, ando correndo exatamente pra tentar seguir o ritmo, né? O fluxo. Mas, às vezes, eu não tô com tanta pressa assim. Falo, beleza, vai lá. Mas isso também é uma coisa que não deveria afetar nada no meu dia. Tipo, ah, beleza, o cara me empurrou, tá bom, beleza, tá. Ou alguém achou ruim que na fila do mercado, vai lá, cara, tá bom. Tipo assim, não era pra discutir, não tem que debater com alguém que você nem conhece na sua vida. Você vai no mercado e vai discutir com alguém no mercado. Ou que nem no trânsito mesmo, porque infelizmente o trânsito é um negócio absurdo, assim, de loucura. Né? Até o Anderson estava contando também esses dias que teve uma pessoa de bike que voltou pra encher o saco por causa de uma viradinha de bike, o cara voltou. Porra, cara, que merda, te passou. Ah, quase bateu, mas não bateu. Então, quase bateu, não aconteceu. E por que que você teve que voltar pra, olha, cuidado, hein? Sabe, é isso, a gente vive assim, pronto pra batalha, pronto pra guerra, pronto pra cinco pedras na mão pra brigar, sem motivo, tá ligado? Então eu acho que assim, o ruim da gente ser uma geração solitária, uma geração que quer ficar sozinha, uma geração que não quer casar, porque assim, a gente vê que, né, tem muitos casamentos que começam rapidamente, termina, tipo, fica, sei lá, tem gente que separa antes de 5 anos juntos, sabe? E são pessoas que você fala, pô, essas pessoas se amavam pra caramba, o que aconteceu? Gente que tá lá há mais de 10 anos namorando, aí quando casa fica um ano junto e separa. Por quê? Porque a convivência é muito difícil. É na convivência que você vai conhecer as pessoas de verdade. E assim, vão aparecer os defeitos. E aí é onde a gente tem que aprender. Falar, mano, eu tenho defeito, assim como eu tenho minhas manias e meus defeitos, as pessoas também têm. Tipo assim, se eu quero que as pessoas aceitem as minhas manias, os meus defeitos, eu também tenho que aceitar das pessoas. E o que acontece é isso, que às vezes a gente não aceita o defeito do outro. A gente não aceita a imperfeição de outra pessoa, né? Tipo assim, fala o fodão que nunca erra, que faz tudo certo. Não é assim, todo mundo erra, todo mundo tem manias ou tem atitudes que às vezes não são tão legais perante aos outros olhos, né? Então, tem certas coisas que a gente tem que aprender a lidar, aprender a conviver. E eu digo a convivência não só de relacionamento, mas até de família mesmo. Na própria pandemia, a gente teve aí um exemplo, né, de pessoas que tiveram que voltar a morar juntas e conviver novamente, pessoas que não conviviam mais, e aí foi quando gerou muitos conflitos, muitas tretas, ou algumas resoluções. Mas, assim, quando a gente fica muito tempo sozinho, né, a gente começa a fazer tudo sozinho, a gente começa a desaprender a lidar com algumas coisas. E não tem como, que nem eu falei, ninguém é sozinho aqui nesse mundo, lógico. Aí tem aquela coisa, mas você nasceu sozinho e vai morrer sozinho. Tá bom, tudo bem, isso pode acontecer mesmo. Porque a gente não leva ninguém com a gente, né? Então, tem que realmente existir a nossa individualidade, mas ao mesmo tempo, saber lidar com o externo, né? Porque se a gente fica só nessa coisa de achar que vai ser desse jeito pra sempre e nunca mudar, achar que é desse jeito e tá tudo bem, é muito louco. Eu me recuso a acreditar que tem que ser assim. Porque às vezes a gente sente falta de chegar em casa, por exemplo, e conversar com alguém. Sabe? Tipo assim, morar com família ou morar com alguém que tem um relacionamento. Tipo, é legal você chegar e contar seu dia. Que nem aquela música, né, do Charlie Brown. Alguém te perguntou como é que foi seu dia. Tipo assim, pô, é legal. E aí, como é que foi seu dia? O que aconteceu? Pô, lá no trampo aconteceu isso. Vi isso, vi aquilo. Você contar uma novidade pra alguém. Você contar um pouco da sua rotina. Isso é legal, isso faz parte também. Né? Hoje a gente tem aí o WhatsApp, que é uma coisa que a gente é praticamente grudado no nosso corpo, né? Faz parte que nem a gente fala, pô, as pessoas querem que você esteja 24 horas falando, né? Mas ao mesmo tempo que você, tipo assim, você pode conversar, você pode mandar um áudio e tal. Mesmo assim, não é a mesma coisa do que você conversar, do que você falar e do que você também escutar, sabe? Então, eu acho que a parte da gente ficar totalmente querendo ser essa geração solitária e achar que é isso mesmo, eu me basto, tal, tal, tal. Eu acho que isso acaba criando
esse afastamento mesmo. Então, quando a gente tem que lidar com mais pessoas, quando a gente está em ambientes que tem mais pessoas, a gente já não consegue direito lidar, ou então tudo fica muito mais exagerado, tudo gera conflito e normalmente não seria daquele jeito, mas você tá tão acostumado a bater o levou, a não ter ninguém confrontando você, a ninguém te questionar, nem te cobrar nada, que quando alguém te cobra você já surta. É tipo você ir num rolê com vários amigos e tipo assim, ninguém querer lavar a louça. Todo mundo comeu, mas na hora de lavar a louça não quer. Cara, você não comeu? Vamos organizar aqui, pô. Se um fez comida, o outro comprou, o outro não sei o quê. Então tal pessoa vai lavar. Então hoje eu lavo. A gente vê isso muito no Big Brother, né? Que nem. Eu sei que tem gente que não gosta de Big Brother. Eu não tô aqui no mérito de dizer se gosta ou não. Mas assim, é um comportamento humano que a gente acaba vendo, né? Mesmo que você não assista, mas é uma coisa que acontece que todo mundo acaba ficando sabendo. Por exemplo, você tá lá, você vê, a gente vê no Big Brother a galera brigando por causa que, não deixou feijão pro outro. Isso aconteceu muito na minha família, assim, em casa, tipo, de um irmão chegar primeiro e jantar, esquecer do outro irmão que ainda não chegou. Pô, não deixou janta pra mim. Isso acontece muito, é normal. Comprou pão, não deixou pão pra mim. Lembra? Pão também, pão era foda. Eu comprava pão pra todo mundo, aí um comia dois pão a mais ali e ficava um irmão sem pão. Então, tipo, é normal, é ser humano, é dia a dia. E aí no Big Brother a gente vê acontecendo isso, vê a galera brigando porque o feijão acabou, vê brigando porque fez isso, não fez aquilo, por que fez arroz, não fez feijão? Ou então porque aí por que um não lavou a louça e o outro lavou? Quem que vai lavar a louça hoje? Essas coisas. Então, tipo assim, você tá na sua casa sozinho, nessa solitude, e aí, tipo assim, eu não vou lavar a louça agora. E ninguém vai te cobrar, porque você mora sozinho, tá tudo certo. Aí você tá num rolê que alguém chegou, e aí, mano, você não vai lavar esse copo, não? E aí, você não vai deixar esse pano que você largou no chão? Aí você, opa, eu nunca fui cobrado, o que tá acontecendo? Aí, tipo, assusta, entendeu? E aí é onde gera um conflito bobo. Mas é por quê? Porque desacostumou a isso, desacostumou a convivência. Tanto com família, como com amigos, como com pessoas. Então, tipo, pessoas, né, de relacionamento. Então, eu acho que algumas coisas a gente acaba desaprendendo quando a gente fica muito tempo sozinho. E aí eu acho também que tem aquela questão de não querer conflito, não querer lutar, sabe? Às vezes a pessoa até gosta. Você conhecer uma pessoa, você gosta daquela pessoa, você até queria ficar junto, mas aí começa a rolar uns conflitos, começa a rolar uns desentendimentos e algumas divergências de ideias, aí a pessoa fala, putz, mano, não vou ficar brigando, mano, não, deixa quieto. E aí, tipo assim, já não tenta mais. É o que tá acontecendo. Então, assim, ou o cenário tá completamente favorável e perfeito, ou a pessoa não quer. Então, eu acho que é onde gera um monte de gente frustrada, um monte de gente que não tem paciência, e, assim, uma solidão, uma vida solo, por medo ou por preguiça mesmo de enfrentar isso. De enfrentar que quando você tem um relacionamento, existem conflitos. Quando, né, tem mais pessoas na sua vida, vão ter momentos que vão te incomodar, que um espaço que você ocupava sozinho pode ter pessoas ocupando também, e você ter que aprender a lidar e a respeitar o espaço de outra pessoa, entendeu? Então, por isso que eu acho assim, eu acho interessante, né? Porque nem eu gosto de morar sozinho, eu optei por morar sozinho, mas eu acho que assim, não dá pra romantizar também, não dá pra dizer que é tudo mil maravilhas e dizer que é uma condição eterna. Eu não queria que fosse uma condição eterna, entendeu? Eu acho que tem momentos que a gente tem que ter a nossa parte sozinho, mas também tem momentos que a gente tem que estar junto com alguém. A gente sente essa necessidade de estar junto, de sair, de fazer coisas junto. É bem legal. Muito mais legal, né? Tipo assim, que nem, por exemplo, tem gente que eu converso e fala assim, mas eu vou no cinema sozinho, eu vou no teatro sozinho, eu faço tudo sozinho, não me importa, eu me basto. Eu acho legal isso, quando a pessoa fala isso, eu me amo, eu me basto, não sei o quê. Só que eu acho que tem certos rolês que não é legal fazer sozinho. Tipo cinema mesmo, tipo assim, a não ser que você goste muito do filme e você queira prestar atenção em cada detalhe. Mas, tipo assim, eu acho que o cinema, a experiência do cinema é legal você ir com alguém. Que aí você conversa sobre o filme, não na hora do filme, lógico, né? Mas, tipo assim, sabe, as percepções que eu tive, a pessoa teve, e aí, pô, aquela cena lá e não sei o quê. Sabe, que nem jogo de futebol mesmo, que eu vou muito no jogo. Tipo, pô, ir no jogo sozinho é uma das coisas mais chatas. Eu já fui no jogo sozinho, mas, pô, não dá, cara. É legal você ter uma galera, você assistir junto com os amigos ali, vocês dão risada, vocês comentam, vocês xingam junto. Tipo assim, sabe, existem certos rolês que você fazer sozinho não é legal.
Que nem já aconteceu, deu ir quando tinha a Livraria Cultura, né? Que era lá no Conjunto Nacional, que hoje não tem mais. Fizeram lá uma loja da Magalu, bem legal, mas não chega nem perto do que era a Livraria Cultura, que era muito legal. Uma pena, né, que faliu. Mas é. Eu ia pra Livraria Cultura, aí eu pegava um livro lá, eu sentava naquela escadinha e ficava lendo. Ou então, às vezes, eu nem pegava nem o livro, eu só ficava olhando cada livro, assim, olhando cada estante, procurando um livro legal, ou vendo livros que eu já li, vendo em outras edições. Tipo assim, eu viajava. Mas isso também, aí já é uma coisa que tudo bem fazer sozinho, porque é um negócio meu, que eu gosto, e às vezes talvez outra pessoa não quisesse fazer isso, não tivesse paciência. Então, assim, tem certos rolês que é legal mesmo você ir sozinho, você apreciar ali o lugar que você tá indo, conhecer e tal. Mas tem certos rolês que é legal você também ter companhia. Então, eu acho interessante essa questão da gente falar, pô, eu me basto. Eu faço tudo sozinho praticamente, né? Tá tudo certo, já me acostumei, beleza. Mas eu acho que não deve ser uma condição eterna. E eu também não acho que as pessoas deveriam romantizar isso. E eu acho que as pessoas elas estão optando por ficar sozinhas exatamente por isso, pela dificuldade que é hoje você começar um relacionamento, que pela dificuldade que é de você conseguir conciliar, né, essa vida de correria de trabalho, essa vida presa a redes sociais, a ter um relacionamento e a questão do julgamento das pessoas, ou a questão das pessoas se meterem na sua vida quando você posta uma coisa, e aí automaticamente, como eu diria, automaticamente, você tem que ficar dando satisfação, né? Que as pessoas vêm fazer. Sempre tem um comentário bosta, sabe? Que nem, por exemplo, esses dias eu postei um negócio no meu WhatsApp, e aí, tipo assim, veio umas pessoas comentar. Aí, no status, né? Eu falei, puta que pariu, esqueci de bloquear essa pessoa. Tipo assim, aí eu lembro que eu tinha que ter tirado aquela pessoa do status, não bloquear total, mas bloquear do status, pra não vir encher o saco, porque sempre tem uns comentários chatos, sabe? Eu não te perguntei nada, só coloquei lá. Mas, que nem eu falo, a partir do momento que você posta, automaticamente você tá dando a munição e você tá dando meio que permissão pra alguém vir comentar alguma coisa, porque você colocou lá. Então as pessoas que estão lá vão ver. Então, geralmente é sempre um conflito de interesses até. Mas eu percebo que essa geração quer ser sozinha, entendeu? Por isso que o tema do programa hoje, tipo, será que vai ser assim mesmo? Será que vai ficar tudo desse jeito, assim, tudo na praticidade, na, na- no conforto, sabe? Ah, eu tô em casa e eu vou pegar o stream, vou escolher um filme, vou ficar o final de semana inteiro. Ou então essa galera que joga, eu vou jogar o final de semana inteiro, eu vou pedir uns negócios no iFood, vou comer e vou ficar em casa e não vou sair pra nada. Ou então eu vou viajar sozinho pra outro país e eu gosto de fazer. Sabe, tipo assim, eu acho que essa individualidade, ela tá muito, sabe? Acho que ela, que eu falo, é importante sim a gente ter a nossa individualidade, mas eu acho que não pode ser uma condição eterna. Acho que tem que ser. Tem, que- tem que ter mais abertura. Eu acho que tem que sim, tipo, facilitar um pouco mais essa questão de conhecer as pessoas, sabe? Tipo, eu acho que hoje tá muito exigente, sabe? Você tem que ser perfeito, né? Pelo menos no aplicativo, você tem que mostrar que é perfeito. A sua rede social, você tem que ter uma vida perfeita, né? As pessoas não choram, as pessoas não sofrem, né? Elas têm uma vida perfeita. Ninguém passa necessidade, né? Então isso que é foda. Porque a gente tem essa meio que. A rede social ela tem essa necessidade, né? Tipo assim, de você sempre postar coisa legal. A sua vida ela precisa ser muito interessante. Você não pode postar uma coisa comum. Ou se você posta uma coisa triste ou uma coisa, um sentimento que te chateia, aí sempre vem alguém que fala, pô, não fica postando essas coisas, é ruim pra você mesmo. Ou então alguém comenta, pô, aí, sabe, uma liçãozinha de moral. Então, assim, aí as pessoas, elas deixam de dizer o que elas pensam. Elas deixam de postar quando elas estão tristes. Ou ela posta quando tá feliz, ou ela some quando ela não tá bem. Ou então tem gente que tira foto, né? Tira foto do WhatsApp, assim, do perfil. Você sabe que a pessoa aconteceu alguma coisa. Ou brigou com a namorada, ou tá lá com raiva de alguém, e aí remove a foto do perfil. Então, eu acho que é legal a gente ter, assim, as nossas escolhas e também entender, pô, eu quero levar esse tipo de vida, eu acho legal, tipo, ter
essa opção, né? Beleza, eu quero ser sozinho, beleza, tá tudo bem. Mas assim, não romantizar. Dizer que é tudo legal e tudo perfeito, porque não é. Tem o lado bom, tem o lado bom, mas também tem muitas coisas ruins. Então, assim, eu acho que. Por quê? Entendeu o porquê? Por que, que eu estou sozinho e sou sozinho e quero ficar sozinho? Ou então, assim, eu estou sozinho agora, mas no momento eu vou querer ter alguém. Tipo assim, pelo menos ter esse entendimento. Não achar que tem que ser desse jeito, sem mudar, e porque eu sou assim mesmo e não vou mudar mais. Não, acho que não. Acho que tem que ter essa visão, sabe? Tipo, entender que é uma condição daquele momento, mas que pode mudar e estar aberto pra isso acontecer, entendeu? Então, por isso que eu acho que essa geração viciada, né? Que a gente tá muito viciado no celular, nas redes sociais e tudo a gente tá preso às redes sociais, que tá vivendo menos, tipo assim, tá vivendo menos a vida fora das telas do que dentro das telas, né? Tipo assim, tentar entender um pouco melhor isso e de repente começar a facilitar um pouco mais as coisas, entendeu? Parar de, tipo assim, tem a praticidade, mas algumas coisas parece que pioraram, né? Tipo assim, tava uma coisa que não tem muito a ver com o assunto, mas que tem a ver com a tecnologia, por exemplo, né? Hoje a gente tá preso essa questão de tudo a gente fazer por inteligência artificial, tudo, né? Hoje você paga quase tudo pelo celular, você já não tem quase mais agências de banco, você já não tem mais agências de atendimento, tipo, da Eletropaulo, que agora chama Enel, você não tem atendimento da Sabesp. Antes você ia lá na lojinha, você resolvia, você via a cara de alguém e falava, meu, minha conta tá vindo errado e tal. Hoje você tudo tem que fazer pela internet, é protocolo, não sei o que, é um saco. Algumas coisas são bons, que você não precisa mais pegar fila no banco, ok, mas tem coisas que você precisava resolver e você não consegue resolver. Você tenta cancelar uma coisa e você não consegue, mano. Nossa, como é difícil você cancelar uma assinatura de TV, essas coisas. Então, algumas coisas vieram pra facilitar, mas outras desumanizou tanto que agora ficou difícil, né? E aí, até questão de transmissão de futebol mesmo, né? Que nem os celulares antes vinham com FM, né? Até pouco tempo atrás tinha celular que tinha FM. Agora os celulares não vêm mais com FM. O celular não vem mais com entrada para fone, agora você tem que usar o fone de Bluetooth. Então o fone com fio você já não consegue mais usar. Tem muito celular que não tem mais. Aí os caras metem o louco, faz aqueles fone adaptado de Bluetooth, de fio, para entrada do carregador, só que aí você arrebenta com o seu celular, só pra você saber. Porque você fica tirando toda hora, tirando e colocando no conector do carregador, você vai acabar quebrando o conector do seu celular. Então aquele fone não é para isso. As operadoras, as marcas do celular nem criam um fone assim com fio. Ou é Bluetooth ou é nada, meu amigo. Então assim, fone sem fio, que é com Bluetooth, você já não consegue ter a antena que era pro FM para você poder ouvir um radinho. Então assim, esse dia eu tava voltando para casa, tava com pouca bateria no celular e querendo ouvir o jogo do Parmeira. Eu falei, pô, caramba, se fosse aquele celular com FM, você colocava lá no FM e você ouvia de graça com o fiozinho, o fone de fio. Agora não, se você tiver que ouvir um jogo, você vai ter que estar num lugar que tem internet, vai ter que ter o fone Bluetooth e você ainda vai pegar delay. Isso que é engraçado. Pô, caramba, por que uma coisa que veio pra tipo, evoluir a tecnologia, piorou? Porque, tipo assim, caramba, se com o celular no FM era em tempo real praticamente o jogo, agora não, você tem que pegar um celular, você tem que usar, você tem que ter internet, então você vai gastar crédito. Tem que estar com internet no celular, você tem que ouvir com fone Bluetooth e ainda vai ter que pegar um pouco de delay, porque pela internet demora um pouco mais do que pelo FM. Então, tipo, que nem agora que tem muitas transmissões pelo YouTube, né? Da Cazé TV, da Globo, lá tal. Tem a GE TV, tem várias outras. Que era pra ser mais tecnológico, porque agora, pô, interatividade, pá. Não, demora mais, então tem delay. Tipo, que nem ontem mesmo eu tava vendo o jogo. Aí tava tipo assim, falava que tinha sido gol lá, nem tinha sido gol ainda na transmissão. Eu falei, cara, o que aconteceu? Aí daqui a pouco, gol. Pô, 2 minutos depois que alguém tinha falado no grupo que foi gol. Então, tipo assim, pô, esse delay, cara. Como que uma coisa que evoluiu piorou? O certo era ter melhorado. Então você tira uma tecnologia que era boa e coloca uma pior, uma inferior. Então, tipo, por que tiraram o FM do celular, cara? Era tão bom. Será que é porque era de graça? Né? Tipo, você colocava um foninho, você pegava a rádio que você quisesse. Que você quisesse não, mas na região que você mora. Então, tipo assim, eu acho que algumas coisas voltam pra trás, sabe? Sem necessidade, porque poderia continuar com o FM no celular. Eu lembro que teve até uma lei no Brasil que não era pra tirar o FM dos celulares, mas aí não sei o que aconteceu, que agora tá tudo saindo sem FM e sem entrada pra fone. É só questão de Bluetooth. Então, essa questão, né? Tipo assim, algumas coisas elas evoluem pro ruim, né? Então, não sei como que vai ser. E agora vamos girar o botão aleatório do Terça Nobre, Undershow.
Eu sei que você tá com saudade dele. E vamos ver o que o tio Chicória acha disso, né? Então, pergunte ao tio Chicória. Vem pra cá, tio Chicória. Ora, gente, tudo bom? Gente, o programa foi difícil de entender hoje, né, gente? Tá difícil aqui. Mas olha, vou te falar, eu duvido da semana passada, gente, que eu falei daquele negócio verdade, o desafio, a rapaziada, acho que foi engraçado, meu. Que o cara foi desafiado a ir embora da festa, né, gente? Imagina aquilo, loucura. E o pessoal ficou lembrando disso, né? Porque, assim, essas brincadeiras que tinha, né? Lembra quando a gente era criança? Aquelas brincadeiras de polícia e ladrão, que o pessoal brincava. Mas é que o pessoal brincava de umas brincadeiras assim, muito hard, né? Polícia e ladrão, os caras andavam a cidade inteira, porra, pra brincar. Bicicleta, o pessoal caía da bicicleta, se ralava inteiro, gente. Agora, você nem vê mais as pessoas andando de bicicleta, gente. Esse negócio também de transmissão, né, de rádio, né? Pô, eu gostava tanto de ouvir aquelas transmissões de futebol no radinho de pilha. Tem um radinho de pilha, mas agora até as transmissões de rádio do futebol tão chata, meu. Porque antigamente tinha, assim, as vinhetinhas, né? De minuto, de gol. Ainda tem, mas não é mais a mesma coisa que nem era. Porque tinha muito mais, agora tem menos. E agora todos eles querem colocar a cara deles lá na internet, gente, de YouTube, essas coisas. E a gente não tem a mesma graça, porque fica vendo a cabine lá com os caras. Porra, era gostoso ouvir no rádio, aquela emoção mesmo, verdadeira. Que a bola tava no meio de campo, você achava que a bola já tava dentro do gol, gente. Era muito engraçado, bom, né? Esse tipo de transmissão. Agora não tem mais nada disso, né? O pessoal também que fazia essas brincadeirinhas de escola, né? Uma vez o pessoal tava, quando estudava, eles têm aquelas manias de ficar, quando tinha arroz doce de merenda, olha isso, o pessoal pegava arroz doce, colocava na colher assim, ó, e tacava nos outros, virava guerra de arroz doce, o pessoal com fome, querendo comer comida, mas vinha arroz doce, o pessoal começava a tacar arroz doce como se fosse uma guerra, né? Grudava. Aí depois dentro da sala também, você pegava aqueles papelzinhos, né, de caderno, assim, molhava, mastigava um pouquinho e cuspia ele no tubinho da caneta, grudava aqui nas... Gente, isso aí era uma loucura, que ficava... Quando entrava na loucura de fazer isso, assim, todo mundo ao mesmo tempo, ficava uma aula inteira fazendo isso, nem aguentava mais. Essa molecada não parava nunca, gente. Por isso que o pessoal fala que os homens tudo tem o espírito de quinta série, fica adulto e continua, cara, essas loucuras, entendeu, gente? Então, assim, ó, eu gostava de disco, gosto de Fusca, né? Agora não tem mais nada disso. Se você for comprar um disco, o filho da puta me vendeu um disco a 200, 300 reais, um disco que custou 10. Aí ele quer me vender um disco por 200. Aí, antigamente, o Fusca, com 2 mil reais, você comprava um Fusca, gente. Agora, com 2 mil, você não compra nada. Você não compra nem a roda. Os Fusca estão custando 40 mil. Pô, gente, o Fusca era barato. Vocês estão fazendo gourmetização de Fusca. Agora a gente não consegue mais comprar um Fusca baratinho. Você tem que comprar ele todo quebrado, todo cagado. E aí você começa do zero. Aí você acha ele barato. Agora, se você quiser um Fusca mais arrumadinho, você vai pagar brincando uns 30 mil, gente. Gourmetizar o Fusca, gente. Não faz mais isso. Deixa o Fusca quietinho pra gente poder ter bastante Fusca. E aí eu vou começar a criar o clube do Fiat 147 pra ver que o pessoal vai querer ter o Fiat 147 e vamos ver se vocês vão conseguir gourmetizar também. Tá bom, gente? Eu vou embora que eu tô meio rouco, viu? Beijo, gente. Fui. Boa, meu mestre tio Chicória. Olha só que maravilha. E é verdade, né, cara? Tá gourmetizando um monte de coisa, os caras gourmetizaram o Fusca, pô, lógico, né, é um carro maravilhoso, mas tem agora uns rolês aí, os caras vão deixando eles todos chique, daqui a pouco não tem como você comprar um Fusca mais, tá muito caro também. Era um negócio que era mais, né, povão, e agora estão querendo gourmetizar, né, que nem disco mesmo, que nem ele falou. Tem uns caras que vendem disco lá na Paulista, lá, os caras metem o louco. Até na Livraria Cultura mesmo, que eu falei. Teve uma época que a Livraria Cultura, tipo, tava relançando vários discos, assim, né? Mas zerado, assim, não usado. Eles pegavam um disco e publicavam novamente e colocavam pra vender, tipo,
200, 300 reais, meu, tá louco, né? Pagar 300 pau num disco, você não tem nem onde colocar pra tocar. Ou se você for comprar uma vitrola também, você vai pagar uma bica, né? Então a galera viaja também. Tipo, é legal, né? Você ter essas coisas vintage, né? Mas, pô, o pessoal também... meter a faca desse jeito é complicado. Questão de gourmetizar, né? E pra você que tá ouvindo a gente pelo Spotify, eu vou falar agora sobre o Estúdio Pode Vir, mas se você que tá assistindo pelo YouTube já vai ver aqui o nosso cenário, né? Estamos diretamente dos estúdios Pode Vir, onde você pode fazer o seu podcast. Já estou aqui personalizado com o meu boné. E assim, é um ano que vai ter Copa do Mundo, várias coisas legais. O Campeonato Brasileiro já começou em janeiro. Então assim, tem bastante coisa acontecendo, várias coisas para você que gosta, né, de ter aí tem vontade de ter um podcast, você que tem vontade de fazer essa coisa da comunicação, né? Chegou aí o grande ano, né, que é o ano de 2026, e você vai poder ter seu podcast aqui. É só você seguir lá, @Estúdio Pode Vir. Tem o WhatsApp aparecendo na tela também. Aí você pode chamar no Instagram ou chamar no próprio WhatsApp. Troca uma ideia, verifica certinho como funciona. É pertinho do Metrô Paraíso. Você desce na estação, atravessa a rua, já tá aqui no prédio do Pode Vir. Se você vier de metrô também, né, pertinho. Se você vier de Uber, tem lugar para estacionar. Se você quiser vir de carro, tem estacionamento aqui. Então assim, a facilidade é gigante. Se você quiser trazer mais convidados também, então você apresentando, mais 3 pessoas com você. Se você quiser fazer estilo talk show também, pode fazer estilo talk show, tem aqui uma outra parte do cenário. Se você quiser fazer externa também, de repente quer fazer algum evento, alguma coisa que quer filmar e alguém gravando ali, pode chamar também. E aí você também pode fazer ali algumas gravações para cursos, aulas. Tem várias opções, não é só o podcast, né? A produção audiovisual em geral você consegue ter aqui no Estúdio Pode Vir. Então chegou o grande momento, chegou a grande hora. Segue lá, manda mensagem, vai falar com o nosso amigo Undershow, toda a equipe também aqui sempre dando uma atenção. Então, a hora de você fazer seu podcast é agora, tá bom? Então, Estúdio Pode Vir, o seu podcast é aqui. Chegou o grande momento, beleza? E também agradecer ao nosso parceiraço aqui do Terça Nobre, História EC, que tá sempre aí inovando, né? Temos aí bastante acessórios, celular, camisa de time, presentes em geral, né? Então, segue lá na nossa página no Instagram, @HistóriaEC, que tem lá bastante novidades para você, boné também, inclusive fone, smartwatch. Hoje, né, tipo, todos os celulares, que nem eu falei, eles não tem mais entrada para fone com fio. Então, você já tem que ter o seu fone Bluetooth aí, porque certeza que o próximo celular que você for comprar, se for lá na História EC também, você vai ver que não tem entrada para fone. Então, você já compra o celular, já compra o fone, já compra o smartwatch, já fica equipadaço. Copa do Mundo chegando, camisa do Brasil ou camisa de outras seleções que você gosta também. Segue lá, História EC, nosso parceiraço aqui do Terça Nobre também, beleza? E lógico, né, aproveitar e agradecer para você que veio até o final com a gente aqui. Depois até queria pedir também, você que tá ouvindo aí pelo Spotify, comenta lá o que você tá achando. Manda pergunta pro Tio Chicória, no próprio Spotify dá pra comentar. Se você tá assistindo pelo YouTube, comenta no YouTube também, lá manda mensagem, acompanha com a gente, compartilha com a galera que você conhece, se inscreve no canal também, dá essa forcinha pra mim. E é o seguinte, agradecer aí aos fiéis escudeiros, aos grandes amigos que estão sempre acompanhando aqui o Terça Nobre. Você que tá chegando hoje, meu muito obrigado e seja muito bem-vindo. Agradecer também minha mãe, Dona Tânia, que tá sempre comigo acompanhando o Terça Nobre. Aos meus irmãos, meus amigos, minha família. Agradecer ao Undershow, que está pilotando a nave mãe aqui, sempre cuidando com muito carinho do Terça Nobre. E dizer que na semana que vem tem mais Terça Nobre. Esse ano também quero trazer algumas novidades. Eu estou pensando em algumas coisas que eu vou fazer. Mas é devagarzinho, né? Estamos agora em fevereiro. O carnaval tá chegando, vamos ver o que vai acontecer. Beleza, galera? Tamo junto. Semana que vem tô de volta. Valeu! Terça Nobre.